Olá pessoal, meu nome é Eulália, estamos começando mais uma aula da disciplina de Geografia e hoje estudaremos o assunto os meios de comunicação, as formas de comunicação. Comunicar significa avisar, transmitir, enviar sinais, mensagens, informações, opiniões e etc. O ser humano é um ser social e sente a necessidade de se comunicar. As primeiras formas de comunicação foram os sons, os grunhidos, gestos, desenhos e símbolos nas paredes das cavernas. Como vocês podem ver, essa imagem é um exemplo, também chamada de pintura rupestre. Posteriormente, surgiu a fala articulada, que está em processo contínuo de evolução. Com o avanço das tecnologias, foi grande o desenvolvimento da comunicação, que atualmente pode acontecer de diversas formas. E nós vamos conhecer um pouco sobre essas formas de comunicação. Primeiramente, vamos conhecer sobre a comunicação gestual. Muitas vezes a comunicação acontece com um simples gesto de cabeça ou das mãos. Bastam alguns movimentos e todos podem compreender exatamente o que está sendo dito. A comunicação gestual acontece por meio de gestos, das mímicas e dos sinais que podem transmitir ideias completas ou simplesmente reforçar algo que foi dito anteriormente. Por exemplo, como vocês podem ver nessas duas imagens, significa ok. O significado de um determinado gesto pode variar conforme a cultura. Por exemplo, segurar a ponta da orelha com o indicador e com o polegar na Índia significa um pedido de desculpa. Aqui no Brasil significa aprovação. A comunicação falada acontece por meio dos sons. O celular, o telefone, o rádio são exemplos de meios de comunicação que utilizam os sons para transmitir uma mensagem. Outro meio de comunicação que também utiliza o som é a televisão, o teatro e o cinema. Porém, esses meios utilizam também a imagem. A comunicação visual ocorre por meio de imagens, desenhos e símbolos. Como vocês podem ver, a foto é um exemplo. A comunicação escrita acontece por meio da utilização de letras e símbolos. Por exemplo, livros, jornais, cartas são exemplos de comunicação escrita. O outdoor é um tipo de comunicação escrita e ou visual, no qual em geral publicam-se propagandas. É possível ver ou ler nos outdoors todo tipo de informação. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos um exemplo de um outdoor. Outra forma de comunicação é a comunicação virtual, que acontece por meio de dispositivos eletrônicos interconectados pela internet. São exemplos o celular, o tablet, o notebook. Esses dispositivos são utilizados para a comunicação virtual. Agora vamos conhecer outras formas de comunicação, que são através da Libras e do Braille. A Libras ela é muito utilizada pelas pessoas com deficiência auditiva, pelas pessoas surdas. A Libras ajuda eles a se comunicarem entre si e entre os ouvintes. Essas imagens que vocês estão vendo são exemplos de como é feita a comunicação. Através dos sinais é possível se comunicar. O Braille já é um método utilizado pelas pessoas com deficiência visual. É um sistema de escrita baseado no tato. Através dele é possível ler ou escrever. Então, pessoal, as formas de comunicação que nós vimos. Existem a comunicação gestual, a falada, visual, escrita, virtual, Libras e o Braille. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre os meios de comunicação, sobre as formas de comunicação. Até a próxima aula e tchau, tchau!